Irmãos e irmãs, bom dia. Quarta-feira da 21ª semana do Tempo Comum. E vamos, nesse dia de hoje, buscar a luz da Palavra de Deus para todos nós. Hoje, o Evangelho de São Mateus, capítulo 23, versículos de 27 a 32. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, sois como sepulcros caiados. Por fora parecem belos, mas por dentro estão cheios de ossos de cadáveres e de toda podridão. Assim também vós, por fora pareceis justos diante dos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e injustiça. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Construís sepulcros para os profetas e enfeitais os túmulos dos justos, e dizeis: se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte dos profetas. Com isso, confessais que sois filhos daqueles que mataram os profetas. Vós, porém, completai a medida de vossos pais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, nesse evangelho são os dois últimos ais, né? Ou seja, os dois anúncios que Jesus faz, profetizando contra os escribas e fariseus, chamando-os de hipócritas. Aqui eu chamo até atenção para todo o capítulo 23, se você puder pegar a sua Bíblia e ler com calma. Você vai ver que Jesus aí é muito duro nas suas palavras. Contra quem? Contra as autoridades religiosas daquela época, claro, né? Ou seja, no seu contexto, no contexto que ele vivia. E é importante a gente ler e a gente estar bem atentos a isso, porque muitas das vezes, eu costumo escutar algumas vezes isso, quando eu escrevo alguma coisa no meu Facebook, alguém vem e diz: padre, mas padre, não pode falar isso. Posso sim. Tá? Precisamos estar atentos a toda a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Quando a gente vê alguma injustiça, como nosso Senhor estava vendo, Ele não mede esforços para denunciar. Padre, você não pode falar isso porque as pessoas não concordam, ou as pessoas vão sair da igreja. Gente, se a gente se calar, quem vai falar? Precisamos conhecer Jesus para poder saber que Ele também denuncia o que as autoridades fazem. Jesus é contra tudo aquilo que explora uma vida humana, tudo aquilo que oprime uma vida humana. Jesus é contra toda a injustiça que acontece, porque sempre vai prejudicar a vida humana. Então, seguir essa mentalidade que alguns católicos hoje, infelizmente, têm: padre, não pode falar sobre isso. Gente, nós estamos indo contra o Evangelho. Tiremos essa ideia da cabeça que o padre está sendo de esquerda ou de direita. Deixemos isso de lado. O meu foco é o Evangelho, a Palavra de Deus, o agir de Jesus. Então, é o que eu desejo que você possa compreender. Às vezes a gente dirige palavras duras, sim, diante das injustiças que acontecem, como o próprio nosso Senhor Jesus Cristo fazia, independente de partido político. E retomando o texto, Jesus hoje faz duras críticas aos escribas e fariseus, como todo o capítulo 23 ele faz. E no texto de hoje, olha como que ele chama as autoridades religiosas de sepulcros caiados. O que é um sepulcro caiado? É o lugar do que está morto e o lugar do que está em decomposição. Olha como Jesus realmente xinga as autoridades, os grupos religiosos da época. São assim lugares de morte e de decomposição. Porque não estão mais sendo sinais visíveis de Deus vivo e verdadeiro, não mais estão sendo sinais visíveis do amor de Deus para o povo. Então Jesus denuncia. Por quê? Eles querem manter uma aparência de algo que não são.
querem manter uma aparência de que, ou seja, como Jesus fala, né? Por fora são uma coisa, por dentro são outra. São aqueles que aparentam ser homens religiosos, tementes a Deus, fervorosos, mas Deus sabe o que está no coração deles. E nós cristãos devemos tomar cuidado, a mesma coisa hoje em dia. Jesus denuncia as nossas hipocrisias, porque Ele não quer que os seus discípulos e discípulas sejam hipócritas. Ele quer que nós sejamos coerentes com a fé, que nós sejamos verdadeiros discípulos seus, que sejamos de coração. Ele quer que a nossa vida seja a expressão visível do que carregamos dentro de nós. Se falamos de Deus, que nós tenhamos Deus dentro de nós. Se falamos de Deus, que nós vivamos em comunhão com Deus. Se nós pregamos a fé, que nós vivamos verdadeiramente essa fé. Nunca manter uma aparência ou cobrar algo dos outros em nome de Deus, se nem você mesmo está vivendo aquilo. Isso é ser sepulcro caiado. Impõe normas religiosas, usando o nome de Deus para os outros, mas nem você mesmo vive aquilo. Então Jesus pede a nossa coerência de vida. É assim que deve ser para nós, seus discípulos e discípulas. Claro que temos as nossas limitações, claro que temos as nossas faltas. Para isso a gente busca se aperfeiçoar no processo de conversão, para isso a gente busca o sacramento da confissão, para isso a gente busca o sacramento da Eucaristia para se alimentar. Mas o que Jesus é contra a hipocrisia, manter uma aparência de uma coisa de propósito, mas escondido faz outras. Só Deus sabe como a pessoa está por dentro. Então, a hipocrisia é que não deve haver na vida de um discípulo de Jesus. E a outra denúncia que Jesus faz é sobre a questão dos sepulcros, que eles constroem sepulcros para os profetas que foram assassinados, enfeitam sepulcros, capricham visualmente falando de alguma forma no sepulcro e dizem, se tivéssemos vivido no tempo de nossos pais, não teríamos sido cúmplices da morte destes profetas. E Jesus chama essas pessoas de hipócritas. Por quê? Porque primeiro, como eles se manifestam descendentes desses grupos de homens, se tivéssemos vivido na época de nossos pais, ou seja, quem que mandou matar os profetas de Deus? Quem? Muitos sacerdotes, grupos religiosos, sempre em nome de Deus. Não. Aqueles grupos religiosos que não estavam abertos ao Deus vivo e verdadeiro mandaram matar os próprios profetas. Basta ler os livros dos profetas do Antigo Testamento. E Jesus fala que eles são hipócritas por isso. Então, eles se mostram como pertencentes a este grupo. São os nossos pais, somos descendentes deles. Fazemos parte dos grupos que mataram essas pessoas. E tem mais. Olha o que Jesus fala. Vós, pois, completai a medida de vossos pais. Por quê? Que eles estão completando a medida de vossos pais? Que eles já estavam tramando a morte de Jesus. Ou seja, estavam fazendo o mesmo que os seus pais, que os seus antepassados. Então, eles estão completando a obra deles, estão continuando a obra deles. Por isso que são hipócritas. Dizem, da boca para fora, acho que foi injusto o que aconteceu com os profetas. Mas estão fazendo o mesmo com Jesus, tramando a sua morte. O que Jesus estava fazendo? O que os profetas fizeram? Denunciavam toda a hipocrisia religiosa, denunciavam toda a injustiça religiosa, denunciavam tudo aquilo que a religião fazia coligado, principalmente com o sistema político, para explorar financeiramente a fé do povo. Distanciar o povo de Deus, criando regras que Deus acabava se tornando inacessível para as pessoas, separando as pessoas em puras e impuras. A religião não mais mostrava o rosto de Deus para as pessoas. Por isso são hipócritas. Então, irmãos e irmãs, conheçamos Jesus por inteiro e valorizemos os sacerdotes que temos hoje na nossa igreja, que têm a coragem de denunciar, de abrir a boca, porque eles não fazem isso por questões políticas, não. Eles fazem isso por causa do Evangelho. Fazem isso porque zelam pela vida. Hoje, por exemplo,
pensando na nossa sociedade, vira e mexe a gente não vê que mata alguém que luta pelos direitos humanos? Pessoas que denunciam tudo aquilo que está indo contra a vida são assassinadas. Sacerdotes que denunciam a pobreza, a fome, são criticados, perseguidos, mal falados, chamados de tudo quanto é nome. Estão fazendo a mesma coisa que os fariseus e os escribas. São católicos que estão sendo hipócritas. Então, irmãos e irmãs, não sejamos assim. Sejamos como Jesus. Amemos todas as pessoas e vamos nos indignar contra tudo aquilo que explora a vida, que é injusto contra a vida humana. E principalmente nós religiosos, pessoas de fé, que somos chamados a ser construtores do reino de Deus, do mundo em que vivemos. Sejamos coerentes com o Evangelho, sejamos coerentes com Jesus. E não tenhamos medo de denunciar o que precisamos denunciar. Precisamos sempre estar do lado da vida humana. Peçamos essa graça a Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Nosso Deus te abençoe, aumentando a sua fé, dando-lhe paz no coração, estenda as suas bênçãos sobre o seu lar, sobre os membros da sua família, e que, acima de tudo, te dê coerência com a fé que você professa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito